Arthur era gentil, inteligente, e mesmo estando naquele lugar horrível, ele era engraçado, tentava fazê-la rir, e dizia que tudo iria ficar bem. Helena e Arthur se apaixonaram, no local mais improvável possível. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Com o braço apoiado na janela da lavanderia de seu apartamento, Helena pensava como a sua vida tinha chegado naquele ponto. No início, o seu casamento tinha sido bem tranquilo e ela e Lúcio, seu marido, eram apaixonados. Ela e Lúcio costumavam ser jovens sonhadores e felizes, mas conforme os anos foram passando, esses traços de personalidade foram se perdendo e dando lugar à apatia. Já após um ano de união, os dois sentiam que o relacionamento estava dando indícios de que estava esfriando e que realmente não era uma boa ideia continuarem juntos. Entretanto, mesmo assim, os dois decidiram insistir e continuaram juntos. Eles conquistaram algumas coisas juntos como um apartamento e um carro, que era o grande sonho de Lúcio. Com esses bens materiais, eles tentavam preencher o vazio que havia entre os dois. No começo do relacionamento, os dois costumavam sair juntos para festas e se divertiam bastante, mas morando juntos parecia que não havia mais química entre os dois. Eles não conseguiam conversar e nem sequer ficar no mesmo cômodo por algumas horas, que já sentiam vontade de se afastar. E conforme os anos foram passando, as coisas iam ficando cada vez piores. As brigas se tornaram mais frequentes e eles não conseguiam se beijar ou ter relações, parecia que até mesmo o desejo, que um sentia pelo outro, tinha desaparecido. Helena acreditava que quando uma pessoa se unia a outra em um relacionamento deveria ser pela vida inteira, porém, conforme os anos iam passando e o relacionamento ia esfriando cada vez mais, ela repensou sua opinião. Helena chegou a questionar os seus pais se seria certo se separar, mas os dois disseram que ela deveria ficar junto com Lúcio e deveria aguentar esse momento difícil, pois logo o amor voltaria, e que todo relacionamento era assim. Mas Helena acreditava, cada dia mais, que o momento difícil estava durando muito tempo e que talvez nunca tivesse existido amor entre ela e Lúcio. Ela começava a relembrar a sua juventude e percebia que o que aconteceu entre ela e Lúcio parecia mais uma atração momentânea do que de fato amor. Enquanto observava o lado de fora, a sua máquina apitou. O cheiro de sabão preencheu toda a lavanderia e Helena tirou o braço da janela e foi recolher as roupas dentro da máquina de lavar. Dentro de meia hora, Lúcio chegaria do trabalho e seria como todos os dias, eles se cumprimentariam, não com beijo, mas sim com um aceno de cabeça e iriam jantar. Depois, cada um iria para um cômodo da casa mexer no celular ou ler um livro até dormir. Eles raramente ficavam juntos no mesmo cômodo vendo televisão e muito mais raramente conversando. Ela estendeu as roupas e foi terminar de preparar o jantar. Uma hora depois, Lúcio chegou. Ela nem estranhou a demora do marido, talvez ele tivesse ficado no trabalho um pouco mais, e como ela não queria iniciar uma conversa que certamente acabaria uma briga, nem o questionou. Lúcio chegou e foi direto para o banho deixando as roupas para lavar, e Helena, de forma automática, pegou a roupa sem prestar muita atenção e jogou dentro da máquina para lavar junto com a próxima remessa de roupas. No dia seguinte, Helena foi para a feira da cidade. Algumas frutas já estavam acabando em casa, e ela gostava de se alimentar bem todos os dias, gostava de ter frutas e verduras sempre na alimentação dela e de Lúcio. Helena era nutricionista de formação e desde sempre gostou muito de ter uma alimentação balanceada e nutritiva, isso lhe rendia uma disposição muito boa no dia a dia. Ela fez a feira, escolhendo os legumes e as frutas mais frescos, e enquanto fazia as compras, se lembrava de como tinha adorado trabalhar como nutricionista. Assim que se formou, ela já tinha conseguido um trabalho na área. Era em um local que ela adorava. Helena logo se acostumou bastante com o trabalho e conseguiu clientes fixos, que iam se consultar especialmente com ela. Helena era o tipo de pessoa que conquistava a todos com a sua técnica. Ela não era intrusiva ou arrogante, pelo contrário, ela gostava de primeiro conhecer os seus pacientes, saber de suas vidas, conhecer suas rotinas e só depois aconselhar quais alimentos deveriam ser consumidos e em quais horários. Ela gostava de trabalhar dessa forma, pois acreditava que nada que era imposto a alguém poderia ser algo bom e tampouco duraria. Ela gostava de mostrar para as pessoas que se cuidar era algo que só tinha a melhorar as suas vidas como um todo. E foi assim durante alguns meses. Ela estava muito feliz, porém, logo Lúcio começou a perceber isso e decidiu interferir. Lúcio não era rico, mas a sua família sim, ele era filho de um médico renomado no país, e mesmo que dissesse a Helena que isso não fazia diferença nenhuma, ela via na prática a diferença acontecendo.
Era comum que quando precisava de dinheiro, Lúcio recorresse ao pai, e até mesmo para alguns medicamentos ele recorreria a ele. Várias vezes Helena tinha visto Lúcio conseguir receitas com seu pai, que ela sabia que eram falsas, mas estava claro que o pai de Lúcio se aproveitava de sua posição privilegiada. Sendo assim, quando Lúcio cismou que Helena estava ficando muito tempo fora de casa, e que não gostava que ela atendesse homens em suas consultas, ele disse para Helena se demitir. Ela explicou a Lúcio que o seu argumento não fazia sentido, que ela atendia homens e mulheres como em qualquer trabalho. Ela não estava o desrespeitando de forma alguma, estava apenas trabalhando normalmente. Ou vai me dizer que no seu trabalho também não tem mulheres, Lúcio? Ela perguntou ao marido. Porém, Lúcio dizia a ela que eram situações diferentes e que ela deveria se demitir. Como Helena não concordou, achando a situação absurda, ela continuou a trabalhar normalmente, porém, ao chegar em seu emprego certa manhã, ela teve uma terrível surpresa. O seu chefe a estava esperando, e com um semblante de tristeza, disse que teria que dispensá-la. Num primeiro momento ela não entendeu e questionou o que estava acontecendo, mas seu chefe disse que eram cortes de orçamento, e que não tinha nada a ver com ela. Helena ficou triste, mas não havia nada a ser feito. Ela então agradeceu pelo período na empresa e foi embora. Entretanto, algumas semanas mais tarde, ela acabou vendo no celular de Lúcio uma troca de mensagens entre ele e seu pai, no qual Lúcio perguntava se o pai já tinha feito o que ele tinha pedido, e seu pai respondia que sim. Helena perguntou a Lúcio se aquelas mensagens tinham algo a ver com a sua demissão e ele respondeu que não, mas, no fundo, ela sentia que o pai de Lúcio, seu próprio sogro, tinha causado a sua demissão. Como Lúcio nunca admitiu, Helena não tinha o que fazer e começou a procurar outras vagas de emprego em sua área, porém, ela foi recusada em todas. E em uma das entrevistas, uma entrevistadora alertou de que seria muito difícil ela conseguir ser contratada, pois um médico renomado do país tinha falado que sua técnica de trabalho era falha e que ela era inapta para o trabalho. A mulher não disse quem era o médico, mas no fundo, Helena sempre soube que era seu sogro. O tempo passou e ela acabou desistindo de trabalhar, se tornando dona de casa a contragosto. Ela sempre dizia a Lúcio que não estava feliz naquela vida, mas ele sequer lhe dava atenção. Os anos se passavam e tudo só piorava. Enquanto se lembrava disso, voltando para casa com as sacolas cheias, feliz por ter feito uma compra muito boa, Helena sentiu, em seu coração, que já era hora de mudar. Seus pais, e até seu próprio esposo, diziam que aquilo era só uma fase ruim, que logo iria passar e que os bons momentos iriam voltar, e que ela deveria aguentar aquilo tudo. Porém, não eram seus pais ou seu marido que ficavam o dia todo em um apartamento sufocante, vivendo uma vida odiosa, não eram eles que estavam frustrados com o próprio destino, não eram eles que nutriam raiva pelo sogro quando, na verdade, deveriam nutrir respeito. Era ela, apenas ela quem sentia tudo aquilo. E só dependia dela mudar aquilo tudo. Helena então chegou em casa, confiante de que seria naquele dia que iria ter a conversa que iria mudar o rumo de sua vida. Ela seria madura e ia chamar Lúcio para dizer que nenhum dos dois estavam felizes naquele casamento, e que era hora de se divorciarem. Como ela queria que fosse tudo tranquilo sem discussões, ela fez a rotina de sempre, fez o jantar e esperou Lúcio chegar, mas como ele estava demorando para chegar, ela decidiu ir lavar algumas roupas. Como algumas roupas requerem mais cuidados, Helena preferia esfregar algumas na mão antes de colocar na máquina de lavar. Ela então esfregou algumas toalhas de banho, toalhas de mesa, algumas blusas suas e algumas roupas de Lúcio. Porém, quando começou a lavar as roupas de trabalho de Lúcio, ela teve uma terrível revelação. Além das manchas costumeiras, do dia a dia, nas roupas de seu marido havia algumas manchas, que ela imediatamente reconheceu como batom, e pior que isso, elas exalavam um perfume que não era o dela. Helena, com o coração acelerado, pegou alguns de seus batons e de seus perfumes e comparou com as manchas e o cheiro das roupas de seu marido, apenas para constatar que não estava errada, e percebeu que aqueles cosméticos realmente não pertenciam a ela. Com raiva, Helena foi até a cozinha e encheu um copo de água, bebendo enquanto sentia todo o seu corpo tremer. Passou uma hora até que a maçaneta da porta girou, e Lúcio entrou. Helena, tentando se controlar, estava sentada à mesa. Ela tinha preparado o jantar, mas, com raiva, tinha virado tudo no lixo. Ela estava arrependida de ter desperdiçado a comida, mas, na hora que percebeu que estava sendo traída, ela tinha ficado irada e acabou fazendo isso. Lúcio, assim que entrou em casa, percebeu que Helena estava diferente. Ela estava sentada à mesa e o fitava seriamente. Ele então colocou a sua mala no sofá, tirou o paletó,
e como Helena já esperava, quando tirou o paletó, o levou direto para a máquina de lavar. E quando ele voltou, Helena perguntou: "Você não tinha esse costume de colocar a roupa diretamente na máquina de lavar quando nos casamos, Lúcio?" Ele, aparentando confusão, respondeu: "É verdade, mas eu percebi que precisava te ajudar." Helena não conseguiu se controlar, deu um riso sarcástico e falou: "É sério que você está tentando me ajudar colocando a roupa direto na máquina de lavar? Você é inacreditável, Lúcio." Lúcio então mudou a postura de confusão para a postura de irritado e perguntou a Helena o que estava acontecendo, e por que ela estava agindo daquela forma. Helena, tentando se controlar, respondeu: "Eu vou poupar o nosso tempo, Lúcio. Eu tinha planejado ter uma noite tranquila e uma conversa madura, mas percebo que será impossível fazer isso com você, pois você não me respeita, eu acho que nunca me respeitou. Então, eu vou só falar de uma vez, eu quero o divórcio." Lúcio abriu e fechou a boca algumas vezes, parecia que estava procurando as palavras certas para usar, ele então respondeu: "Eu acho que você está confusa, por que a gente não janta e depois conversamos melhor?" Helena, perdendo a calma, gritou: "Não. Nós não vamos jantar, e não vamos porque eu joguei todo o jantar no lixo, Lúcio. E sabe por que eu fiz isso? Porque você deveria ter jantado na casa da sua amante." Lúcio, diante das acusações, não respondeu nada, e Helena, mais nervosa ainda, perguntou: "Por que você não jantou na casa dela, hein, Lúcio? Me responde." Lúcio, desistindo de agir como desentendido, respondeu: "Eu não jantei na casa dela porque ela não sabe cozinhar." Chocada com a confissão de seu marido, Helena sentiu lágrimas descerem pelo seu rosto, mas ele continuou falando: "A Helena é uma mulher atraente, diferente de você, eu adoro ficar com ela, me sinto atraído por ela, ela sempre está arrumada, perfumada, e pronta para me receber com um sorriso. E você? Sempre está com cheiro de cebola, alho, nunca está perfumada. Quanto às roupas, você se veste com essas camisetas surradas, e ela sempre se veste com vestidos sensuais, e mais do que isso, você sempre está apática, nunca parece feliz em me ver." Helena, extremamente irritada e magoada, começou a falar: "Eu estou sempre com cheiro de comida, pois quando você chega, eu estou terminando o jantar, e o cheiro da comida fica em mim. Mesmo se eu tomar banho, ainda continuo com o cheiro, pois fica no apartamento. Quanto às roupas, eu uso as roupas mais antigas que tenho para cozinhar, pois guardo as melhores roupas para sair com você, o que não acontece há anos. E quanto ao meu humor, o que você espera que eu faça? Nós vivemos praticamente como amigos, nem parecemos um casal. E eu nem preciso explicar essas coisas para você, Lúcio, porque você sabe perfeitamente bem que tudo isso é verdade, e pior do que isso, você está me traindo. E eu sei agora que isso já deve estar acontecendo há muito tempo, pois você tem chegado mais tarde do que o habitual há meses. Eu achava que você estava fazendo hora extra, mas agora eu sei que o que você estava fazendo era algo bem diferente, não é?" Lúcio olhava Helena como se aquilo não fosse nada demais, a expressão de raiva tinha se tornado uma expressão de desinteresse, o que a deixou mais nervosa. Helena gritava e chorava, e por fim, disse que nada daquilo importava mais, pois ela tinha tido uma epifania, e tinha chegado à conclusão de que o relacionamento não estava dando certo, e após descobrir a traição ela só teve mais certeza ainda de que estava certa. Porém, as decepções de Helena não estavam nem perto de acabar, e quando ela disse que queria o divórcio, Lúcio começou a dar risadas, debochando da mulher, e então disse: "Você acha mesmo que você vai sair desse casamento vitoriosa? Se querer ir embora vai, mas não vamos nos divorciar no papel, você não vai levar nada, não vai ter esse apartamento e nem o carro." E Helena, irritada, gritou: "É com isso que você está preocupado?" Lúcio falou: "Sim, além disso, você não sair com outras pessoas, nós estamos casados há muito tempo, e eu não quero que as pessoas falem por aí que minha mulher está saindo com vários homens." Helena, num ímpeto de raiva, para evitar agredir o seu cônjuge, pegou um prato na prateleira e o jogou no chão com toda a sua força, extravasando toda a sua raiva e a sua decepção. Ela em seguida pegou mais um prato e um copo, e quando deu por si, já tinha quebrado a maior parte da louça de sua estante. Ela arfava, nervosa, buscando ar, e foi por isso que não percebeu que Lúcio tinha trancado a porta do apartamento. Helena então se agachou no chão, chorando, ficou ali por longos minutos, se levantou,
Bebeu água e foi em direção à porta do apartamento. Ela queria sair e tomar um ar, mas, quando girou a maçaneta, a porta não se mexeu. Ela forçou a porta que, mesmo assim, não abriu. Helena foi até o chaveiro, mas não achou a chave, então foi até a sua bolsa pegar a chave reserva. Ela mexeu nos bolsos, procurando o utensílio que iria libertá-la, mas não encontrou nada. Helena então começou a procurar Lúcio, para exigir que ele abrisse a porta, pois ela iria embora, mas não o encontrou. Ela andou pelo apartamento e percebeu que apenas a porta do quarto deles estava trancada. Ela bateu na porta e disse: Lúcio, eu preciso da chave do apartamento, passa por baixo da porta para mim, assim nem preciso olhar para a sua cara. Lúcio, de dentro do quarto disse: Eu acho melhor você não sair, Helena, você está descontrolada. Helena deu uma risada sarcástica, e repetiu o mesmo pedido, mas Lúcio deu a mesma resposta. Helena então bateu na porta, com força, enquanto gritava para ele entregar a chave pois ela queria sair. Durante longos minutos ela bateu na porta até que, de repente, algo aconteceu. A maçaneta da porta do apartamento começou a mexer, e a porta foi aberta. Helena se assustou com aquilo, era um homem que ela nunca tinha visto, então ela perguntou: Quem é você? Como o homem não respondeu, e apenas encarou seriamente, Helena foi até a cozinha e pegou uma faca para se defender. Enquanto isso ela gritava: Lúcio, tem alguém aqui, um homem invadiu o nosso apartamento. Lúcio então abriu a porta, mas, diferente do que ela achou, Lúcio não estava preocupado, ele estava sorrindo. Ele então disse: Helena, eu preciso que você fique calma. Helena, confusa, viu Lúcio caminhar na direção daquele homem estranho, e mostrar a ele a tela do próprio celular. Helena não via a tela, mas o som que o aparelho emitia era claro. Era sua própria voz. Lúcio a tinha gravado quando ela quebrou os pratos e quando ela bateu na porta, gritando para ele lhe entregar a chave. Helena estava muito confusa, e perguntou o que estava acontecendo, mas ninguém lhe respondeu, mas foi então que tudo piorou. De trás de Lúcio e do homem sério que tinha invadido seu apartamento, surgiu seu sogro. Helena sabia que o sogro deveria ser alguém agradável, a quem ela pudesse recorrer, mas, para ela, o seu sogro lhe causava mal-estar. Todas as interações que ela tinha tido com aquele homem tinham sido terríveis. Ele era crítico, ressaltando sempre seus pontos negativos, e sempre insinuava que Lúcio merecia alguém melhor, e Lúcio nunca defendia. Helena então deu um passo em direção à porta, pois tudo o que ela queria era sair dali, mas o seu sogro disse: Helena, eu peço que você fique onde está. Helena, irritada com o seu sogro lhe dando ordens, perguntou o que estava acontecendo ali. Ela estava suada de tanto nervoso e a temperatura no apartamento estava quente. Tudo o que ela queria era sair um pouco. Mas então, seu sogro olhou para a tela do celular de Lúcio, e se dirigindo ao homem que tinha invadido a casa de Helena, ele perguntou: Isso é o suficiente, certo? O homem então balançou a cabeça, sinalizando afirmativamente. Helena não sabia sobre o que o seu sogro se referia, mas o que ela sabia é que nada de bom poderia vir daquele homem. Então ela olhou para a porta, viu um espaço por onde poderia passar e correu. A sua atitude pegou os três homens de surpresa. Ela transpassou pelos três, mas não conseguiu chegar até o elevador, pois o homem estranho a segurou pela cintura e a puxou para dentro do apartamento de novo, a jogando no chão. Helena, confusa e irritada com a atitude daquele homem, começou a gritar: O que você pensa que está fazendo? Eu vou chamar a polícia. Ela então foi até a sua bolsa, e desesperadamente começou a procurar o celular, mas não o encontrou. Quando olhou para a porta novamente, viu que o aparelho estava na mão de Lúcio. Aquilo foi a gota d'água. Helena foi na direção de Lúcio, esticou as mãos e tentou arrancar os aparelhos das mãos dele, mas Lúcio se esquivou dela. Uma luta se seguiu, e Helena só teve tempo de ouvir o homem estranho dizer: Acho melhor levá-la agora. Ela é um risco para os outros e para si mesma. Então, ela sentiu uma pontada em seu braço. Quando olhou para o lado, viu o homem estranho guardando uma seringa, e então tudo escureceu. Helena acordou com muita sede e com uma leve tontura. Ela olhou para os lados e não reconheceu o lugar. Era uma sala com paredes brancas e tinha várias pessoas ali também, pessoas andando de um lado para o outro, falando sozinhas e dizendo coisas desconexas. Ela não demorou muito para entender que estava em um manicômio. O que não fazia sentido para Helena era porque ela estava ali. Ela então foi até uma enfermeira e começou a dizer: Oi, eu preciso falar com o responsável daqui, por favor.
Eu não deveria estar aqui, eu nem me lembro como vim parar aqui, mas certamente é um engano. A enfermeira olhou, deu um sorriso perturbador e respondeu: Eu entendo, querida, pode deixar que eu vou checar, tudo bem? Helena agradeceu e viu a mulher ir até a recepção. Chegando lá, a enfermeira conversou e apontou para Helena. A recepcionista então respondeu algo para a enfermeira, e o semblante das duas se endureceu. A enfermeira foi até Helena e disse: Bom, querida, eu chequei algumas informações, e só para não ter erros, o seu nome é Helena, certo? Helena respondeu que sim. A enfermeira então esticou a mão e sinalizou para alguém, e 2 homens vestidos de branco se aproximaram dela, seguraram Helena pelos braços, e sem nada dizer, começaram a arrastá-la. Helena então começou a perguntar o que estava acontecendo, para onde a estavam levando, e de repente, as lembranças do que tinha acontecido retornaram em sua mente. Ela se lembrou do que seu marido e sogro fizeram. Helena então começou a gritar, dizendo que não deveria estar ali, que aquilo era um engano, mas nada adiantou. Eles a levaram até um quarto, a prenderam na cama, com tiras que prendiam seus braços e tornozelos, e novamente, ela foi vítima de uma seriga. Helena não soube dizer quantas vezes acordava, ainda grogue por causa dos remédios, pedia para ver o responsável dali e era sedada de novo. Poderiam ter se passado horas, dias ou até mesmo semanas. Ela tinha perdido totalmente a noção do tempo. Foi só quando ela desistiu de pedir para falar com o responsável e começou a falar que entendia por que estava ali, que as medicações fortes pararam, e ela foi solta. De volta àquele mesmo lugar em que tinha acordado pela primeira vez, Helena começou a conhecer as pessoas que também estavam internadas ali. Helena percebia que algumas daquelas pessoas tinham problemas psiquiátricos, e que algumas estavam ali internadas à força, como ela, mas independentemente de qual fosse a condição da pessoa, todas eram tratadas da mesma terrível forma. Helena, todos os dias, via os castigos que as pessoas que desobedeciam às ordens das enfermeiras recebiam. Algumas eram presas num quarto solitário por dias, outras recebiam altas doses de medicamentos e outras eram levadas para quartos afastados, onde Helena nunca soube o que acontecia, mas, pelos gritos, desconfiava que eram agressões físicas. Sendo assim, no manicômio, Helena descobriu que a realidade era outra, nada do que ela tinha vivido fora dali importava, pois existia a vida pré-manicômio e a vida pós-manicômio, e de maneira alguma uma se equiparava à outra. Ela, que outrora se alimentava bem, com frutas e legumes frescos, era obrigada a comer a comida duvidosa que serviam ali. Era sempre uma papa mista, às vezes de batata, às vezes de cenoura ou abóbora, um pedaço de pão, e algumas vezes, eles faziam carne ou feijão. Homens e mulheres estavam internados ali naquele lugar horrível, mas eles não ficavam nos mesmos dormitórios, havia o dormitório masculino e o feminino, e quando cai a noite, ambos eram trancados para que os internos não pudessem sair. Helena sentia como se tivesse voltado para a infância, mas em um local terrível, pois ela e as outras internas precisavam ir ao banheiro, tomar banho e fazer suas necessidades antes de a porta ser trancada, senão, restava fazer na cama mesmo, o que resultava em punições, que muitas vezes, eram medicamentos mais fortes. Entretanto, um local em que os homens e as mulheres podiam ficar juntos, conversar e socializar era no refeitório, no momento das refeições. Se não fosse pelo único momento em que conseguia socializar com outras pessoas, Helena odiaria o momento das refeições, isso porque a comida servida aos internos era tão pouca e fraca em nutrientes, que Helena estava constantemente fraca, e desconfiava que essa era a intenção daquelas pessoas. Ela percebia mudanças consideráveis em seu corpo desde que tinha sido internada ali. Ela sempre tinha sido magra, mas mesmo assim seu corpo tinha curvas, ela tinha pernas mais grossas e tinha até uma barriguinha levemente proeminente que ela sempre se orgulhou de ter, mas, estando ali, ela conseguiu ver que tinha emagrecido muito, de uma forma nada saudável, e via que até a textura de sua pele estava diferente, mais frágil e ressecada. Mas tirando os olhos de seu próprio corpo e tentando focar em outras coisas, para não se sentir tão triste, Helena tinha começado a conversar com Arthur. Ele um dia se aproximou dela, e estava tão faminto que perguntou se ela poderia dividir seu pão com ele, e ela deu o pedaço todo para Arthur. Como o tempo para a refeição era curto, ele agradeceu e imediatamente estendeu a mão para Helena, se apresentando. Ela fez o mesmo, e conforme cumprimentava Arthur, Helena percebia que a dosagem de medicamentos dele deveria estar muito forte, pois os tremores em seu corpo eram visíveis. Helena e Arthur conversaram durante alguns minutos, ele falava baixo e pausadamente, e olhava frequentemente para os lados, como se temesse a chegada de alguém, e Helena sabia bem que ele estava com medo das enfermeiras, que a qualquer sinal de desobediência,
chamavam os homens vestidos de branco, que eram temidos por todos os pacientes. No curto diálogo, Arthur contou que vivia com sua irmã, e que eles sempre tiveram brigas típicas de irmãos, mas que ele sempre amou muito. Entretanto, ele descobriu, da pior maneira possível, que o sentimento não era recíproco. Quando os pais dele faleceram, Arthur ainda estava sofrendo a dor do luto, quando sua irmã surgiu em sua casa na companhia de um homem de branco. Ele estava muito fragilizado, e sua irmã o convenceu de que ele precisava de ajuda. Arthur acreditou que estava sendo levado para um tratamento psicológico, que o ajudaria a lidar com a dor da perda, mas a verdade é que ele foi internado naquele lugar horrível. Ele continuou a falar que a irmã fez isso para poder ficar com a herança toda e não repartir com ele. Ele disse: "Foi horrível descobrir que minha irmã tampouco se importou com a morte de nossos pais, ela só queria saber do dinheiro." Ele falou isso com pesar, e Helena se identificou ele, pois também tinha ido parar ali pela maldade e ganância de seu marido. Antes que o horário destinado à refeição terminasse, Arthur ainda revelou algo que Helena já suspeitava há bastante tempo. Aquele lugar era um manicômio clandestino. Ele sabia disso, pois quando foi levado para lá, ele ouviu sua irmã falar como diretor do lugar, e o diretor garantiu a ela que o manteria ali e que ela poderia ficar tranquila. Arthur então disse: "O diretor disse que ia me manter aqui, ao invés de me tratar. A minha única esperança, Helena, é que a polícia invada esse local." O horário destinado à refeição terminou e Helena e Arthur voltaram para seus quartos. Os dois continuaram conversando a cada vez que se viam, e Helena logo sentiu que estava desenvolvendo um carinho enorme por aquele homem. Arthur era gentil, inteligente, e mesmo estando naquele lugar horrível, ele era engraçado, tentava fazê-la rir, e dizia que tudo iria ficar bem. Helena e Arthur se apaixonaram, no local mais improvável possível. Um encontrou no outro a força para sobreviver ali, e começaram a obedecer a todas as regras, pois tinham esperanças de que se fizessem aquilo, seriam libertados. Porém, o amor de Helena e Arthur foi percebido por quem menos queriam, Lúcio. O diretor do manicômio entregou a ele uma filmagem em que Helena e Arthur tinham conseguido se afastar da enfermeira, no momento em que ela estava conversando com outro paciente, e os dois tinham se beijado. Lúcio, cego de ciúmes e raiva, mesmo já estando morando com a sua amante, não queria ver Helena feliz, então ordenou que Helena fosse transferida para outra unidade da clínica clandestina. Mas a sua fúria foi também a sua ruína. No dia em que Helena foi informada que estava sendo transferida, ela e Arthur se descontrolaram, começaram a gritar e incitaram uma rebelião de todos os internos. A confusão e gritaria foi tanta que chamou a atenção de um policial à paisana que passava ali por perto. Quando o policial entrou e viu a forma como os pacientes estavam sendo contidos, chamou reforços e o manicômio clandestino foi descoberto. Os pacientes foram libertados, alguns foram encaminhados para clínicas de saúde mental legalizadas, mas a maioria apenas voltou para as suas vidas cotidianas, visto que não tinham nenhum diagnóstico de transtornos mentais. Muitas famílias foram presas por terem internado seus parentes, e Lúcio e seu pai também foram presos. O sogro e o marido de Helena eram também os donos da clínica clandestina, por isso eles pegaram a pena de prisão mais longa. Fora daquele lugar horrível, e sabendo que Lúcio e seu sogro estavam finalmente presos, Helena pode enfim respirar aliviada. A primeira coisa que ela fez foi se divorciar do canalha de seu marido, e livre dele, ela e Arthur começaram a namorar. Algumas pessoas olhavam Helena com maus olhos, diziam que ela era desequilibrada e que tinha sido internada, e que nem mesmo ia visitar o seu marido na prisão, tendo preferido começar a namorar outro homem. Mas nem Helena e nem Arthur se importavam com esses comentários, nenhuma daquelas pessoas sabia o que eles tinham vivido. No entanto, para viverem tranquilos, Helena e Arthur se mudaram para outra cidade, bem longe daquele pesadelo. Os dois tinham dinheiro suficiente para recomeçar as suas vidas. Arthur usou a sua herança para comprar uma casa, e mesmo com sua irmã presa, ele guardou parte do dinheiro para dar para ela, quando ela fosse libertada. Helena fez o mesmo, guardando parte do dinheiro da venda do apartamento e do carro, para quando Arthur saísse da prisão. Helena e Arthur fizeram isso pois não queriam ter rios de dinheiro, tudo o que eles queriam era viver em paz. E foi assim que viveram, aproveitando todos os dias a liberdade que tinham, sorrindo um para o outro, conversando, declarando seu amor a todo instante, pois eles valorizavam cada instante que tinham um ao lado do outro. Desde o momento em que acordavam, até o momento que iam dormir, Helena e Arthur aproveitavam a companhia um do outro, e se sentiam as pessoas mais felizes do planeta. E viveram assim durante toda a vida, com paz, conforto, liberdade e com muito amor,
que era o que mais importava para os dois. Você acha que Helena e Arthur mereceram ficar juntos? Faria algo diferente deles? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.